Glórias sejam dadas a Deus. Abra sua Bíblia no livro do primeiro livro de Reis, capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Eu quero destacar inicialmente apenas um texto. No verso 9. Ali, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que você tem. Você pode ler comigo? Quero receber como herança. Eu gosto muito da versão da NAA que diz: depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado de ti. Então Eliseu disse: peço-te porção dobrada do teu espírito. Diga comigo: porção dobrada. Glórias a Deus. Queridos, quando nós pensamos em porção dobrada, talvez, e nada contra os movimentos, tá? Porque a gente precisa sempre de um crescimento contínuo, né? De um objetivo de crescimento. Mas nessa era coaching, né? A gente pode pensar que a palavra dessa noite, ela está muito ligada a um tipo de sucesso pessoal, a um tipo de vitória, a um tipo de postura, de atitude que nos leve, né, a conquistar alguns objetivos pessoais que porventura tenhamos. E não há problema nos treinamentos, não há problema nas mentorias, muito pelo contrário, a gente pode crescer muito através dela. Mas a palavra de hoje, ela está falando sobre poder de avivamento, ela está falando sobre renovo espiritual, ela está falando porção dobrada em relação a um tempo de abundância na sua vida espiritual. Você pode dizer amém? Queridos, é importante e é interessante que Eliseu, ele começa ali a sua jornada, e quando ele recebe uma porta, uma brecha, uma pergunta, ele é ousado, ele é determinado, ele é de alguma maneira até abusado em dizer: eu quero porção dobrada do teu espírito, quero 2 vezes aquilo que opera em você. E percebe, aqui nós temos já um primeiro princípio espiritual, do qual a gente precisa entender, porque se você não respeita uma unção, você não vai receber esta unção. A unção que você recebe é a unção que você respeita. E nós precisamos entender isso muito em relação às nossas lideranças. Nós precisamos entender muito disso na nossa vida espiritual. Nós precisamos entender muito sobre isso no parâmetro mesmo, na esfera espiritual, de que muitas vezes meu coração se levanta em rebeldia. Alguém até que eu admiro, alguma nuance do seu ministério, eu falo: puxa, como seria legal ter isso. Mas eu não respeito a pessoa que tem aquela postura, então eu só vou receber a unção que eu respeito. E Eliseu estava dizendo: Elias, eu te respeito, mas é importante que você agora faça um pouquinho do olhar de Eliseu. E Eliseu aqui está olhando para o ministério de Elias e dizendo: uau, que profeta é esse? Só que quando ele pede porção dobrada, ele não pede simplesmente porque sabe que Elias deixou de fazer algo, mas ele pede porção dobrada, porque aquele poder que abastecia Elias, havia muito mais disponível, e ele sabia disso. Então ele está olhando para Deus, ele está olhando para aquele que fornece o poder para Elias e diz: eu sei que lá tem mais, então eu vou pedir porção dobrada. Eu vou pedir porque eu sei que aquilo que abastece a vida de Elias tem muito mais para operar. E é assim que a gente dá entrada nesse mundo em que Eliseu está por receber de Elias algo muito especial. Mas eu gostaria de levá-lo agora, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, e no verso 19 também, porque a história de Eliseu não começa ali. Ali é o fim de uma jornada. Quando nós estamos no versículo 9, versículo 10, né, tanto é que Elias responde: você me pediu uma coisa muito difícil,
Você me pediu uma coisa assim que é muito difícil de acontecer, Eliseu. Olha, se você me vir, enquanto eu estiver sendo levado, então essa porção vai ser concedida. Mas se você não estiver comigo, se você não perceber, a hora que eu estiver indo, então esse seu pedido não vai ser realizado. Elias já sabia que era algo extraordinário que Eliseu havia pedido. Mas ali nós estamos no fim de uma jornada, ali nós estamos no fim de um caminho. Esse caminho começa no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, e olha só o que diz o texto, lá no verso 19, Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e estava arando com o último par, o 12º par de bois, a junta de boi. Então Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou te impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os bois e os matou. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saíam e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Esse é o início dessa jornada de Eliseu. E aqui nós temos uma lição importante, porque Deus chama quem já está com a mão no arado, amém? Deus chama, geralmente, separa para fazer coisas extraordinárias aqueles que já estão na sua obra. Muitas vezes as pessoas falam: você já percebeu como são as mesmas pessoas que estão fazendo tudo na igreja? Né? Às vezes a gente tem até essa impressão que são sempre as mesmas pessoas. Não é porque Deus não quer usar outras pessoas, mas Deus está nesse momento de olho em você, meu irmão, minha irmã, que estão desejosos de trabalhar, mas de alguma maneira já estão operando dentro daquilo que Deus quer fazer. Os nossos melhores líderes de PGM já são membros dos PGMs, mas são membros ativos. São aqueles que não faltam por qualquer motivo, são aqueles que são assíduos, são aqueles que se colocam do lado do líder no desafio que o PGM tem, que alguma demanda da igreja tem, e ele está dizendo: eu estou ali, eu sou apenas um ajudante, eu estou aqui, mas pode contar comigo. Os nossos melhores líderes de PGM que vão nascer, eles já estão trabalhando nesse momento, amém? Sabe, queridos, isso em todos os ministérios. Nenhum desses instrumentistas, desses vocalistas, amanheceu um dia com um dom extraordinário e começou a tocar ou a cantar. Não, eles até tinham um dom, eles até tinham uma aptidão, mas foi trabalho, foi suor, foi realmente uma dedicação. E quanto mais eu me dedico, e o Senhor me vê operando primeiro para Ele, então eu estou ali na linha de frente, e o Senhor vai me chamar, e há algo extraordinário preparado para a minha vida. É interessante aqui notar, e aqui não é numerologia bíblica, tá? Não é uma espécie de cabala, nada disso. Mas ele está arando a terra em 12 juntas de boi. Não há uma vírgula, na minha opinião, na Bíblia que está ali por acaso. Eu levo cada palavra bíblica a sério, porque havia tanto que ser dito, e o Senhor selecionou algumas coisas importantes. E quando ele traz uma informação dessa, me salta aos olhos. O número 12 na Bíblia geralmente está relacionado ao número do governo, ao número da autoridade. 12 são as tribos de Israel, 12 são os apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Este número 12, ele representa governo, né? Tanto é que há um número simbólico no Apocalipse de 144 mil, né, que são aqueles escolhidos pelo Senhor, e que muita gente pergunta: é literal? Não, ali é um número profético também, ali é um número representativo. 12 vezes 12, 144 vezes 1000, ou seja, todos os salvos da primeira dispensação, da dispensação da lei, todos os salvos da dispensação da graça, vezes 1000, que é o número da perfeição, é o número completo, 144 mil, ou seja, todos os salvos, salvos pelo Senhor, através dos séculos, na primeira e na segunda dispensação, estarão diante do Senhor. Este é o número do governo, e é ali que Eliseu está trabalhando. Este número 12 é tão significativo, que quando a Nova Jerusalém desce do céu, Apocalipse capítulo 21, então ele diz: eu vi, e ela era quadrada, e ela tinha 12 portas, 3 de cada lado, e nas portas estavam escritos os nomes dos filhos de Israel,
E o seu fundamento, a sua base, era uma pedra preciosa, estava escrito o nome dos apóstolos. É ali que Eliseu se encontra, na linha do governo, na linha da autoridade. Ele não está esperando Deus fazer algo, para ele já está exercendo a autoridade que Deus lhe pede. Ele já está nessa linha de autoridade. Eliseu não é um homem que vai servir ao Senhor, porque não está dando certo na vida. Eliseu tem o que deixar para trás. Ele tem posses, ele está arando na terra dos seus pais, ele tem amigos, ele tem conhecidos, ele tem propriedade. E aqui Eliseu me ensina algo muito interessante. Ele diz, olha, Elias, eu preciso fazer uma coisa antes. Ele fala, eu vou me despedir dos meus pais. Só que Eliseu sai dali e não vai despedir dos pais. Sabe o que Eliseu vai fazer? Ele pega os bois, ele pega a madeira da canga, que estava fazendo as juntas dos bois, faz uma fogueira, eu acho que ele era campograndense, né? E já faz um churrasquinho e chama todo mundo. Oh, é Deus nesse negócio, né, irmão? Se você quer algo maravilhoso, faz um churrasquinho, entendeu? Chama o profeta, eu estou aqui à disposição, né? E vai ter avivamento nesse lugar, sabe? Ele faz um churrasco, ele come a carne, distribui ao povo antes de ir. Eliseu está me ensinando, no seu chamado, de que nós precisamos queimar as canoas. Nós precisamos colocar no fogo as juntas de bois. Nós precisamos romper com aquilo que pode nos dar um pouco de segurança, para dizer, eu acredito no que o Senhor está fazendo na minha vida, no que Ele quer fazer na minha vida, e eu estou entrando nisso de cabeça. Eu estou vendo aqui um dos meus gerentes, dos meus mentores de vida, o irmão Calixe. E ele foi líder, foi meu líder aqui na igreja e foi meu líder quando eu trabalhava no Correio. E eu estava trabalhando nos Correios e Telégrafos e era um funcionário ali daquela casa. E Deus começou a falar no nosso coração, nós já estávamos cuidando da igreja que Deus nos havia confiado, ali no Cerradinho. E nós estávamos ali há um ano e chegou um momento em que a igreja falou assim, pastor, não dá mais para dividir o senhor com o Correio. E a gente quer que você fique integral na obra. E eu lembro que aquela foi uma decisão que a gente tinha que tomar. E eu orei com a Suene e a gente começou a pensar sobre isso e a orar sobre isso. E chegamos à conclusão, não de que Deus estava pedindo isso da gente. A parte de sustento era infinitamente menor daquilo que o Correio nos possibilitava e também da ascensão prevista para a nossa carreira ali. E aconteceu algo muito interessante, que eu fui comunicar os meus gerentes, na época era o Alceu, o gerente regional, e junto com o adjunto, eu fui comunicar a minha decisão de pedido de demissão dos Correios. Eles falaram, não, olha que bom que você tem essa vocação, que bom que você tem esse chamado, mas você não vai abrir mão dessa sua carreira, você tem um futuro aqui no Correio. Sabe o que você vai fazer? Nós vamos te dar uma licença prêmio. E nessa licença prêmio você já pode tirar, você já pode usufruir. E se não der certo lá, você volta e está aqui com o seu emprego, com o seu concurso garantido. Eu voltei para casa, animado, cheguei para a Su e disse, Su, olha que bênção. Eu fui lá pedir a minha demissão e os meus diretores falaram isso, isso e isso. Ela falou assim, como? Ele falou, então, se não der certo, eu volto, eu tenho meu emprego garantido, eu tenho meu trabalho garantido. E aí é ruim ter mulher de Deus em casa por causa disso, viu, pastor? Que ela olhou para mim e disse assim, se é para não dar certo, nem saia do Correio. Ou Deus está nesse negócio, ou a gente nem põe o pé lá dentro. Era necessário, queridos, queimar a canoa, era necessário queimar as juntas de boi, era necessário dar um passo de fé e confiança. E se Deus está te chamando para algo extraordinário, tenha fé. Se é Deus nesse negócio, se a palavra é do Senhor para você, saiba, Ele vai te honrar naquilo que Ele te chamou. Mas você vai precisar tomar atitudes. E aqui começa a nossa história. Por enquanto ainda não comecei a pregação, viu, queridos? É aqui que começa. É aqui que começa. Capítulo 2 do segundo livro de Reis. Então, nós vamos numa jornada, alguns lugares estratégicos. Se você quiser viver um tempo de porção dobrada, se você quiser um tempo de abundância espiritual, um renovo na sua vida, de fato, pastor, eu anseio por esse novo tempo.
Eu anseio por esse avivamento. Muitas vezes nós queremos ser, queridos, levados por um vento geral que nos arraste também. Mas eu posso te dizer nessa noite, né, nesse final de tarde, que este vento pode começar dentro da sua vida. E você pode ser uma pessoa avivada nesse tempo, extraordinariamente pelo Senhor. Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida. Eu creio nisso. Ele precisa de 1, 2, né, alguns corações apenas disponíveis, que estejam dispostos a ir aos lugares aonde o Senhor nos ensina sobre porção dobrada. O primeiro lugar é o Gilgal. Olha só que interessante, capítulo 2, versículo 1 do segundo livro de Reis. Quando o Senhor estava para levar Elias para o céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. O primeiro lugar, para aqueles que querem viver um tempo de porção dobrada, é passar por Gilgal. Repita comigo: Gilgal, o lugar onde se corta a carne. Eu vou lembrar para você um pouquinho a história de Gilgal, lá em Josué capítulo 5, nos versículos 4 e 9. Então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gebeate Aralote. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Havia uma geração de israelitas que saíram do Egito, mas que não tinham passado pela circuncisão, né, que é o corte do prepúcio, do órgão genital masculino. Este era o símbolo que Deus tinha promovido a Abraão, para que fosse o selo dos homens que tivessem a aliança de Abraão. E este selo acompanhou o povo em todas as gerações. Mas aqueles que saíram do Egito, crianças, meninos, que já eram homens hoje, eles não tinham passado por essa cerimônia. E aí então Josué para naquele lugar e diz: nós precisamos remover o opróbrio. Que palavra diferente para a gente. Mas remover a vergonha do pecado do Egito, que ainda paira sobre nós. E ele então para o acampamento e passa todos os homens ali pela circuncisão. Para o judeu, e até mesmo no início da igreja, este era um símbolo muito importante, né? Havia até uma discussão na igreja, que além do batismo, as pessoas deviam passar pela circuncisão. E Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, diz não, né? O cristianismo não é um judaísmo renovado. O cristianismo é uma nova palavra de Deus aos nossos corações. O cristianismo, ele tem a sua história lá no princípio, no judaísmo, mas é uma outra coisa. Nós estamos falando de outra coisa. Deixa aquela marca, a marca que nós temos agora, a circuncisão que nós passamos agora é a circuncisão do Espírito, é Ele que nos marca. É assim que acontece. Mas Gilgal me ensina de que o primeiro lugar aonde você deve passar, meu irmão, é o lugar onde se corte a carne, é o lugar onde se rompa com o pecado. Se não há corte na carne, se não há dor, se não se abandona o pecado para trás, se não deixa a vergonha do Egito, se ainda tem saudade lá das cebolas, se ainda tem saudade lá dos repolhos, dos temperos do Egito, alguma coisa está errada. Precisa haver um rompimento com a carne, precisa haver um rompimento com o pecado, precisa deixar para trás, não pode ter pecado de estimação. Gilgal representa nessa jornada de fé, nessa jornada do discípulo Eliseu acompanhando Elias, de que nada novo, nada dobrado, nada de avivamento, se você não rompe com o estilo da velha vida. Tem que deixar o Egito para trás, tem que deixar o pecado para trás. Queridos, e às vezes é só aquela insinuação do pecado, é o comecinho, né, de uma situação do pecado, é apenas um comportamento. Não, isso aqui eu já estou vacinado, eu já estou muito bem, já estou forte, eu vou trazer esse comportamento, é um nada. É um nada a ver na minha vida. Você precisa cortar com todos os nada a ver da sua vida. Você precisa cortar com todas as situações de pecado na sua história. Gilgal é o ponto de partida, diga amém. Então versículo 2, ele continua dizendo: Elias disse a Eliseu: aguardo aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. Porém Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, eu não vou te deixar. E assim desceram juntos para Betel.
Então os seguidores dos profetas que estavam em Betel foram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu senhor? E ele disse: sim, eu sei, mas vocês fiquem quietos, não vamos falar sobre isso. O segundo lugar é o lugar da visitação, é Betel, é o lugar do encontro íntimo. Vamos trazer à memória um pouco sobre Betel. Lá em Gênesis 28 e Gênesis 35, nós temos um pouco da história deste lugar. Gênesis 28, 18, tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre qual topo entornou azeite. E ao lugar que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Ainda no capítulo 35 de Gênesis, versículo 14, então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Betel é o lugar do encontro íntimo. Se o primeiro passo eu digo não ao pecado, e eu não posso fazer isso sem a força e o poder do sangue de Jesus, é Ele que quebra o poder do pecado. Uma das orações que eu mais gosto de fazer é a oração quando alguém se converte ao Senhor Jesus, e na autoridade do nome e do sangue de Jesus, nós podemos dizer: toda obra maligna, toda obra das trevas, todo pacto antigo está quebrado pelo poder do nome e do sangue de Jesus, amém? Este é o jugal, só pode ser quebrada a força do pecado por Cristo Jesus. É o lugar onde se corta a carne. É por isso que a gente tem a visão da cruz ensanguentada, com Cristo sendo crucificado. Ali Ele se fez morte no nosso lugar. Mas o próximo passo é Betel. O próximo passo, querido, é um passo de encontro íntimo, de revelação. E aqui nessa história nós temos algo tremendo, porque a primeira experiência de Jacó em Betel foi a seguinte: ele está fugindo de casa, ele está abandonando ali, ele fez junto com a sua mãe uma armação, enganou o seu pai, o seu irmão está furioso, ele está nessa fuga, e ele tem uma visão, e esta visão é uma escada que vai até os céus, onde anjos descem e sobem. Ele está dormindo com um travesseiro, uma pedra. Quando ele acorda, ele coloca aquela mesma pedra, derrama azeite e fala: aqui é casa de Deus, Betel, né? Como Belém, casa do pão, né? Ele está dizendo: esta é a casa de Deus, do Altíssimo. Mas há um outro momento, lá no capítulo 35 de Gênesis, a história é como se estivesse recontando essa história e acrescentando algo que nós não entendemos no primeiro momento. Ele diz que quando estava em Betel, o Senhor lhe trocou o seu nome e disse: você não será mais chamado Jacó. Depois leia em Gênesis 35, é ali que o seu nome é trocado, é ali que ele para de ser chamado de Jacó. Ele está rememorando as histórias da sua vida, quando ele passa pelo Val de Jaboque, e ali Deus está confirmando: você vai se chamar Israel. O seu nome não é mais o traiçoeiro, o enganador, o usurpador. Você foi malandrinho desde que nasceu, deixou Esaú ir na frente fazer o trabalho difícil no parto, e já veio agarrado no calcanhar do seu irmão, já aproveitando o esforço de outro. Você sempre foi espertinho assim, você sempre trapaceou, você sempre conquistou através de malabarismos, mas agora não vai ser mais assim na sua vida. Você é Israel, e Israel significa príncipe de Deus. Queridos, Betel é o lugar onde nós recebemos palavra do Senhor para confirmar a nossa identidade. É onde o Senhor fala quem nós somos. É onde o Senhor fala para o que nós temos. Fala-nos de identidade, fala-nos de propósito, fala-nos de futuro, fala o que seremos. Você precisa de um Betel na sua vida. Para Isaías, foi no templo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. E os anjos voavam e tampavam o seu rosto, os seus pés. Para Isaías foi naquele dia que ele diz: ai de mim que sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E eu estou vendo o Senhor, ai de mim, ai de mim. É ali no templo em que ele tem os seus lábios tocados por brasas vivas do altar, e é santificado e consagrado para ser um dos maiores profetas. Para João, foi na ilha de Patmos,
quando ele tem a revelação do Senhor, quando ele ali exilado, né, em pouco tempo, nós sabemos pela história, não está registrado na Bíblia, mas a tradição da igreja diz que ele vai ser frito em banha viva. É nesse estado de isolamento, de exílio, que ele tem a revelação do Apocalipse, que o Senhor o convida no capítulo 4 de Apocalipse, diz: sobe aqui e você vai ver todas as coisas que vão acontecer depois disso. Eu quero que você saiba quem você está servindo, quem você é na realidade. Para Paulo foi na estrada de Damasco, literalmente caiu do cavalo, eu não sei aonde foi o seu Betel. Para Pedro, foi num final de noite de pescaria frustrada, onde aquilo que ele sabia fazer não deu certo, e ele foi transformado de pescador de peixes em pescador de homens. Para o eunuco, foi no deserto da Etiópia. Para mim, foi numa sala esquecida, aqui mais ou menos onde a gente está, tinha uma salinha chamada Sala Marta. Eu estou falando de muito tempo atrás, aqui da primeira. E havia uma salinha Marta, e eu era embaixador do rei. A gente sairia num sábado à tarde para entregar folhetos, mas naquele dia choveu. E eu fiquei com 2 amigos, pastor Humberto Marcos, Paulinho Zubikov, nós 3 naquela sala, e começamos a falar de Jesus, e ali o Senhor foi revelando-se à minha vida de uma maneira que eu jamais esqueci. Em qual lugar foi o seu Betel? Para Ezequias foi no momento da doença. Para a Suênia, minha esposa, foi no meio do campo de futebol, à noite, ali em Piraputanga. Qual é o lugar do seu encontro íntimo com Deus? Aonde Deus disse: filho, filha, é isto que você é isto que você nasceu para ser, esse é o seu propósito, esse é o seu chamado. O lugar íntimo de encontro com Deus. Mas, versículo 4, a jornada continua. Elias disse a Eliseu: aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram: você sabe que hoje o Senhor levará o teu senhor Elias. E ele disse: sim, eu sei, mas fiquem quietos, não vamos falar sobre isso. O terceiro lugar é o lugar onde as muralhas caem. Repita comigo: Jericó. O lugar onde as muralhas caem. Você sabe essa história, eu só vou relembrar. Josué capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e tendo ouvido o povo o sonido das trombetas, levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Jericó é o lugar do agir de Deus, de forma tremenda, de forma espetacular. Mas eu queria te convidar a ir lá para a história, sem saber o final da história. Hoje olhamos para Jericó, cantamos sobre Jericó. Quando falamos Jericó, a gente já fecha o olho e vê muralhas caindo. Mas não era assim com aquele povo, eles não sabiam o que ia acontecer. Haviam atravessado o Jordão, sob a direção de Josué, estavam ali diante do seu primeiro desafio, para conquistar a terra prometida. Então, e agora? Foi feita pesquisa em Jericó, a geografia, a arqueologia nos mostra que em alguns lugares, os muros de Jericó, eles tinham 9 metros de espessura. As pessoas faziam as casas em cima dos muros da cidade. O lugar mais estreito, das muralhas de Jericó mediam 4 metros. Ali as pessoas habitavam. Era uma fortaleza, não havia como entrar. E aquele povo é desafiado a tomar Jericó. O primeiro desafio. E aí então o Senhor dá a estratégia. Olha, o que vocês vão fazer? Vão fazer um desfile. E fazem um desfile. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Qual seria a postura? Eu imagino as pessoas em cima do muro de Jericó. Ei, vocês vieram fazer aqui uma passeata? São vocês que querem tomar essa cidade? Eu não sei quais as afrontas que eles receberam enquanto faziam essas voltas. No 7º dia, Deus disse para Josué: manda o povo preparar, porque amanhã é dia de acontecer algo espetacular.
E o povo se prepara. Talvez alguém mais ali, incrédulo, diz assim, mais um dia de fazer passeio em volta de Jericó, né? Eu sei que aqui na Primeira Batista não tem, né, quem é do contra, mas sempre tem aquele desconfiado, não tem? Isso aí não vai dar certo. Daí deram mais uma volta naquele dia. Só que daí Josué avisou, não, tem mais uma volta. Hoje vai ser diferente. 2, mais uma, 3, 4, 5, 6. Na 7ª volta, ele dá uma palavra. Nós vamos tocar as trombetas. E quando tocarmos as trombetas, vocês vão gritar. Eu quero que você pare só até aí. Você estaria nessa, sim ou não? Hoje você sabe que as muralhas caíram, né? E naquele dia? Conquista. E se Jericó me ensina sobre conquista, sobre muralhas que caem, Jericó me ensina sobre dependência e ousadia. Porque o que aconteceu naquele dia não foi Deus agindo para depois eles fazerem. Deus derrubando tudo e depois eles gritando, celebrando. Toquem as trombetas, dá um grito, e aí o Senhor está fazendo. É interessante, queridos, porque muitas vezes na nossa experiência de fé, somos chamados a ousar desta maneira. Tem gente que faz até de maneira errada, porque nem ouviu a voz de Deus, a instrução clara do Senhor, e acha que Deus vai agir porque Ele falou. Não, se Pedro passou ali e andou sobre as águas, eu não tenho medo de enchente, eu entro e vou mesmo. Não sei, irmão, se Jesus que está te chamando para andar, mas só vai quando tiver a palavra dEle. Mas esse texto me ensina de que quando Deus fala, você vai precisar de ousadia e de coragem para agir. Quer conquistar? Quer ver muralhas caindo? Quer ver em potestades, dominações vindo ao chão? Então você vai precisar até correr o risco de passar pelo ridículo. Uma volta num dia, no outro dia, 6 dias, no 7º dia das 7 voltas, para daí ver o Senhor fazendo. Foi preciso rodeá-la, foi preciso passear sobre ela, foi preciso se expor ao ridículo e aquela sensação de, inclusive de impossibilidade. Não sei se você já viu assim na sua vida, mas momentos em que você diz, eu não vou conseguir, é impossível para mim, não dá, é grande demais. São nessas horas que o Senhor age de uma maneira espetacular. Jericó é o lugar onde muralhas caem. Jericó me aponta para conquistas. Mas o texto continua. Versículo 6. Então Elias disse, aguarda aqui, Eliseu, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, eu não te deixarei. E assim os dois foram juntos. 50 seguidores dos profetas foram e pararam a certa distância, e eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou sua capa, dobrou-a, bateu nas águas com ela, e elas se dividiram, e os dois atravessaram em terra seca. Diga comigo, Jordão, o lugar da confirmação. Não preciso lembrar para vocês as histórias de Jordão, mas um evento tão importante também acontece com Josué. Moisés morreu, ele é o novo líder do povo, e algumas pessoas talvez estão desconfiadas. E aí, com esse Josué, será que vai dar certo? E eles estão diante do Jordão. E eu não tenho dúvidas que tinha um crente lá para dizer, Moisés abriu o mar, vamos ver se esse Josué abre pelo menos esse riozinho aqui, né? Não era da Primeira Batista, mas esse tipo de crente tem. E é onde Deus confirma. Josué 4:14, diz, naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e o respeitaram todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Esse Josué, que agora está assumindo o posto
no lugar de Moisés, é o homem que estava à beira da tenda da revelação, era o homem que ficava ao pé da montanha, enquanto Moisés subia ao monte para falar com Deus, era um homem que estava o tempo todo, porque lembra o primeiro conceito que nós aprendemos hoje, o primeiro princípio diz, você só recebe a unção que você respeita. Em toda a sua vida ele respeitou a unção que estava sobre Moisés, e agora era chegada a sua hora, e Deus lhe dá um desafio similar ao de Moisés. Eles precisavam passar o Jordão, e nós não estamos falando de poucas águas não, nós não estamos falando de um trecho que é simples de atravessar, mas ali, provavelmente a oração dele era essa: Senhor, o Senhor está mesmo comigo? Então ele, junto com o povo, passa no Jordão ao seco, e não é fácil ser Jordão, porque agora está novamente Elias e Eliseu, ali na frente do Jordão, e o Jordão fala, ixi, tem profeta hoje, né? Então joga a capa, o Jordão para, hoje nós temos que parar as águas, passam em seco, e eles vão embora. Jordão é o lugar da confirmação, Jordão é o lugar onde o Senhor Jesus foi batizado, e quando ele terminou de ser batizado, uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, veio sobre a sua cabeça, e uma voz se ouviu do céu: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. É o lugar da confirmação. Cada vez, queridos, que nós temos batismos, semana que vem é domingo de batismos, todas as vezes que alguém desce as águas, muito mais do que uma cerimônia religiosa, eu tenho que ir para mim, todas as vezes que alguém sobe as águas, depois de batizado, novamente a voz do Senhor está ecoando, dizendo: este é meu filho, esta é minha filha amada, que me dá prazer. É o lugar onde você é confirmado. E ali está Eliseu, nessa posição do Jordão. E quando eles estão ali, diz o texto que os filhos dos profetas ficaram aquém do Jordão. Aqueles homens que estavam sempre dizendo: ó, ele vai embora, ele vai embora, ele vai embora, você vai ficar sozinho, e depois, e depois. Nesse momento, esse texto diz que eles ficam longe do Jordão, e eles passam os dois sozinhos. Porque se você quer viver porção dobrada, você precisa ir até o final. Quantas e quantas vezes Elias dizia: fica aqui, ele diz: tão certo como vive o Senhor, como você está vivo, eu não te deixarei. Fica aqui, tão certo como vive o Senhor, como você vive, eu não ficarei aqui. Fica aqui, tão certo como vive o Senhor, como você está vivo, eu não te deixarei. Ele persistiu até o final, e eles estão conversando. Então vem uma carruagem de fogo e leva Elias, e ele diz: meu pai, seus carros e cavaleiros, meu pai. Na angústia de não ficar sem nada de Elias, sabe o que Eliseu faz? Pega metade da roupa de Elias, rasga e pega. Mas havia uma palavra liberada sobre ele: se você vir, quando eu for tomado, então essa unção virá sobre você. E então a capa cai sobre Eliseu, e ele conhece aquela capa, porque foi a mesma capa que o tocou lá no dia do seu chamado, em 1 Reis, capítulo 19. E ele diz: eu reconheço essa unção, eu reconheço essa graça. E quando ele volta, está ali o Jordão, fazendo tudo o que tem que fazer, um rio tem que correr, mas tem um profeta. Ele pega a capa e diz: Deus de Elias, se tu estás comigo. Tocou o Jordão parou, ele passa em seco, e Deus estava com ele. Diga glória a Deus. Você quer porção dobrada? Você quer porção dobrada? Deixa eu te dizer, porção dobrada é dobrada. Eu queria que vocês me ajudassem. Eu vou contar alguns milagres de Elias, e depois nós vamos contar alguns milagres de Eliseu. Historicamente, a teologia reconhece 7 atos milagrosos de Elias. Tá? E são atos, em algumas contagens dá até 16, mas os mais aceitos são esses 7, que falam apenas de operação de milagres. O alimento da viúva de Serepta, ressuscitou o filho da viúva, oração profética e enfrentamento dos profetas do Baal, alimento espiritual 40 dias e 40 noites, matou com o fogo do céu os chefes do exército de Acasias, matou novamente o 2º batalhão, né, com o fogo do céu, e separou o Jordão com a sua capa. 7 atos de milagre de Elias. Eliseu pediu porção? Então conte comigo. Eu vou dizendo e você vai contando. Abriu o Jordão com a capa de Elias. Tornou potável a fonte das águas de Jericó.
a morte de 42 adolescentes malcriados, providenciou água a 3 reis e seus exércitos, multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou o filho da sunamita, tirou a morte da panela, a multiplicação de 20 pães para 100 homens, curou Naamã da lepra, mandou a lepra de Naamã descer em Geazi, fez flutuar um machado, profetizou o fim da fome de Samaria, devolveu-lhes a visão aos guardas que o vieram lhe prender. 7 vezes 2, se deu 13 está errado, né? Não tem mensagem subliminar aqui, tá, queridos? Nada disso. Deu 13 está errado. 7 vezes 2, igreja, vamos falar alto para na gravação todo mundo saber que vocês sabem essa conta. 7 vezes 2, aí. 2 Reis 13, 21, certa vez, alguns israelitas que estavam fazendo um velório, um enterro, viram um dos bandos dos filisteus que vieram lhes afligir. Então, os israelitas jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do morto tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. Porque a porção dobrada é dobrada, você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Meu irmão, minha irmã, mesmo depois de morto, a sua vida ainda vai continuar falando, e o Senhor ainda vai continuar salvando através do seu testemunho. Sabe, eu quero concluir essa palavra dizendo, há uma promessa de porção para você. E não foi Elias quem deixou essa promessa. Essa promessa veio da boca do próprio Senhor Jesus. João 14, 12 diz, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Palavras de Jesus, quem crê em mim, fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Você acredita na palavra de Jesus? Se você quer porção dobrada na sua vida, se você quer viver um tempo de autoridade espiritual, se você quer ver muralhas caindo, se você quer um lugar de intimidade com Deus, se você quer ser confirmado pela palavra do Senhor como Ele foi em Jordão, se nessa noite você está dizendo, Senhor, eu quero ousar pedir porção dobrada, porque eu creio e lanço a minha fé na palavra do meu Senhor Jesus que disse, coisas maiores você fará em meu nome. Se você crê nessa promessa, eu quero lhe pedir para que você vai ficando em pé. Pode passar o próximo slide, por favor. Vamos todos juntos. Gilgal, rompimento com o pecado. Betel, um encontro íntimo com Deus. Jericó, tempo de ver muralhas caindo. Jordão, tempo de ter o selo do Senhor sobre o seu chamado, sobre aquilo que Ele te prometeu. Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. A sua palavra diz que Ele não dá o Espírito pela metade, Ele dá o Espírito sem medida. É Ele quem prometeu. E o Senhor tem esse tempo para a sua igreja. Louvor, pode vir em nome de Jesus. Eu quero que em nome do Senhor Jesus você tome esta palavra pela fé, que você saiba que esses princípios bíblicos, eles estão ali porque podem ser vividos pela igreja. São outros nomes, são outras pessoas, mas a fonte do poder é o mesmo, e Ele dá aos seus, sem medida. Eu tenho certeza que em nome de Cristo Jesus, somente no seu nome e no poder do seu sangue, você fará coisas maiores em nome de Jesus.